Ei, querem contratar? Não, eu falo demais. Quando o seu Diniz viu que eu não tava querendo nada com nada, ele me botou no internato aqui no CAP. Olha o que o Banana me faz, se ajoelhou na frente da Júlia. Pelo amor do céu, me libera, Nelson. Salve, salve, moçada do esporte ao tempo todo, pedindo passagem, período de Copa do Mundo, aqui na Casa da Terra Vermelha, na 12, com a José Bonifácio, para mais uma entrevista. Convidado, um amigo que a bola me deu, gente calculando rapidamente, chega à conclusão que se conhece há 40 anos aproximadamente. Estou falando de Nelson Diniz, o Nelsinho, que, pelo que vi, veio a pé de casa, do trabalho, aqui na 13, até a 12 com a José Bonifácio. Muito obrigado por atender o convite aqui. Seja bem-vindo à Terra Vermelha, para que a gente possa conversar um pouco sobre essa tua trajetória, né? É um dos que jogou salão e campo, tem uma marca bem importante no nosso futsal, na época futebol de salão dos anos 80, 90. Eu queria recuperar um pouco disso contigo. Bom, Luiz, primeiro, obrigado pelo convite. Tu sabe que eu sou que assisto bastante teu programa, já te falei várias vezes, né, sobre isso. Acho muito legal essa troca de informação, tu trazendo gente aqui de todo tipo, de toda performance que se faça, né? Bom, eu vou começar a minha história contando a minha vinda para cá. O futebol não é ijuiense. Não sou ijuiense, Luiz. Eu sou samborgense, eu sou de São Borja. O futebol me trouxe para Ijuí. Opa! O futebol me trouxe para Ijuí. Meu finado pai, Diniz, que jogou no Gaúcho de São Luís aqui, a história começa assim. 1960, olha bem o tempo isso. Meu pai jogava no Inter de Santa Maria. Que posição? Ele era um médio volante. Foi jogar em São Borja o Gaúcho. E eu vi o pai jogando, né, isso metade de 1960 por aí. Houve o convite para o meu pai jogar no Gaúcho aqui de Juí. Mas meu pai, ele teve assim, a colocação para o pessoal do Gaúcho que ele queria, além de jogar, trabalhar. Ele não queria só jogar. Tanto é que ele veio para Ijuí e trabalhou na Cotrijuí. E nesse inteirinho junto, eu vim 5 meses. Nós íamos morar. Então eu sou samborgense, mas nascido e criado, só nascido, criado e até hoje em Ijuí, né? Meu pai foi um jogador que jogou na época do Edelceu, Caticoco, Pará, Galdino, Cobrinha, uma vasta enormidade. Ele jogou de 1960, Luiz, a 64 no Gaúcho. Depois ele passou por São Luís. Agora eu vou contar só as virtudes do meu pai, que é uma coisa que, sabe que eu sempre fui gordinho, né? Sempre fui reforçado, mas eu nunca fui adepto a fazer a questão física. E o meu pai é o contrário. Meu pai trabalhava na Cotrijuí, só para dar uma ideia, quando ele veio para cá e jogou no São Luís, então desculpa, no Gaúcho, o Gaúcho era um time não profissional, semi-profissional. Alguns eles pagavam, outros não. O que o pai fazia? Ele trabalhava das 7 ao meio-dia e durante 3 dias, da 1 às 4h30. Treino do Gaúcho. Ele treinava 5 horas, 4h30 até às 6 horas no Gaúcho. E ele via a compenetração, a força de vontade dele, Luiz. Ele ia para casa, ele pulava ainda 45 minutos, 1 hora de corda. Aquele tempo antigamente era corda, né? Pular corda, fazer questão física, todo tipo. Ele era uma dedicação de profissional. Sim, sim. O pai jogou no tempo do, claro, Valdir Aguirre, Saul, acho que o pessoal da antiga sabe quem são. Claro que sim. Claro, voltei, Edelceu, pai do Dunga. Se fala muito nessa época de Rubem Mendes. Rubens Mendes, o pai jogou. Tinha clássico
eu tenho, até o meu irmão tem guardado, pilhas e pilhas de jornais que o pai guardava naquela Mesmo? época. Tinha, Olha só. tinha, por exemplo, naquela época existia Flamengo de Caxias. O Flamengo. Não era Caxias, Sim, era, se era transforma depois. ali Cruz Alta, tinha 2 times, Nacional de Cruz Alta. Então era um futebol aqui naquela época, como fosse hoje do São Luís, do Gaúcho, uma terceirona, possivelmente isso aí, né, Luiz? Sim. E isso nós Com trouxe. muito mais qualidade. Só para não deixar passar. Né? Tinha jogadoraço naquela época. Eu me lembro quando eu tinha 4, 5 anos, meu pai jogou, ali perto perto do São Luís tinha uma pensão, que morava vários jogadores, Vilbo, eu não me lembro de todos, muito tempo atrás. Mas tu conviveu Convivi com essa história riquíssima. Riquíssima. A gente falava outro dia, eu conversava com amigos do jornalismo, ano que vem são 2 datas cheias, 85 anos do São Luís e 80 do Gaúcho. Recuperar essa história. Então tu conviveu, tu viveu parte dessa história dos clássicos entre Gaúcho e São Luís. Claro que as lembranças, né, Luiz, não são... É difícil, eu tinha 4, 5 anos, 6 anos ali, até 7 anos. E meu pai, naquele período, jogou no Gaúcho. Tanto é que o meio de campo era 2. Jogava 2. 4-2-4. 4-2-4, Luiz. E tinha que estar muito bem preparado. E o seu Valdir Aguirre que me dizia assim, teu pai, além de jogar, corria e pegava muito, Nelsinho. Ah, sim, ele te treinando e lembrando do seu Diniz. Viu? Boa. Luiz, eu passei essa época E o com o seu Valdir era de Valdir. cobrar, né? Sabe, pra mim ele dizia, contra mim tu era um leão, só falta ser um gatinho agora no gol do meu lado. Depois nós vamos chegar no Ouro Verde, mas eu vou te falar uma coisa. Quando eu chegava na sede do Ouro Verde, eu disse assim, que tu jogasse metade com o teu pai. Provocava assim. Eu provocava. E eu dizia para ele que era a resposta minha. Porque eu jogava futsal normalmente sábado de noite, né? E ainda para o Verde domingo de manhã. Digo, seu Valdir, eu vi que o senhor estava lá no ginásio, me aplaudiu. Sacanagem, né? E o seu Valdir absorvia aquilo. Era uma liberdade que nós tínhamos naquela época. Pô, mas ele conheceu, jogou com o teu pai e depois... foi amigo do meu pai. Opa. Se transforma no teu treinador e não tinha como ele não lembrar, né? Não. Imagina aquele jogador esguio lá no meio campo do Gaúcho, do São Luís, e aí vem um gordinho querer jogar campo. E jogava, né, Nelsinho? Tu sabe que... Tu conseguia jogar campo também. Mas eu não fui... Eu sempre digo assim para todo mundo. O pessoal falava assim para ele, Nelson, por que tu... Eu participei do grupo do Ouro Verde. Agora vamos lá, vou voltar ao meu pai, tá? Só para nós. Daí meu pai, de 60 jogou em 65, no Gaúcho, no São Luís, terminou. Meu pai trabalhou na Cotrigi com o seu Catani e o seu Ari Ristoff. Eram os senhores que trabalhavam com o seu Catani, eu acho que é o pai do Catani. Do nosso amigo Catani. Claro. Trabalhou na Cotrigi, na cantina. Na cantina. E através da cantina, ele foi gerenciar outras unidades. E quem levou, até eu sou muito amigo do filho do seu Ari, e quem levou o pai a se transformar, que o pai sempre foi gaúcho. Ele adorava o gaúcho. E esse amigo, o seu Ari, fez o pai ir por São Luís. Pela amizade que eles tinham, ele foi jogar no São Luís. Jogou 2 anos no São Luís. Ali era Vanderlei, Delceu, era uma turma antiga. 65, 66. Meu pai jogou a 64, 67 foi o último ano dele. Aí ele foi transferido, que ele galgou posições na Cotrijuí. Porque o pai era um cara muito obstinado, um cara correto, um cara assim. Ele tinha que fazer 100%, não tinha 90%. E ele ganhou a gerência da unidade de Santa Lúcia. Como era o primeiro nome do pai? Jomi Ataídes Diniz. O pessoal da antiga da repórter lembra. Aí nós fomos para Santa Lúcia, depois vou entrar no meu estágio da bola, né? Isso. E de Santa Lúcia fomos para Coronel Bicaco. Em Coronel Bicaco eu já tinha meus 14, 15 anos, quando eu estive ali, 14 anos. Se tu me perguntar, Luiz, Nelson, tu era muito estudioso? Não. Eu era o que
procurava desviar. Quando o seu Diniz viu que eu não estava querendo nada com nada, ele me botou no internato aqui no CAP. Opa, tu foi interno aqui, Nelsinho? Tempo do Estencão. Pô! Mas era complicado. Não o CAP é uma referência, né? Mas naquela época, para dar uma ideia assim, para tu... Assim, tinha mesa de almoço, de janta. Era um sistema antigo, Luiz, que tinha o presidente da mesa, o vice-presidente e o diretor. Disciplina Disciplina 100%, Estencão era 100%. Só para dar uma ideia assim, o almoço. Primeiro servia o presidente, depois o diretor. Sério? Depois tu se servia. Outra coisa, se o presidente do café não queria açúcar, não via açúcar. O presidente era um colega. Colega, mas era o presidente da mesa, era o mais antigo. Bom, horário a fama era de que os internos eram caras problemáticos na sua cidade de origem. Isso aí. E para dormir, à noite, 8 horas, eu ligava, tinha não era um guarda, uma pessoa que reparava. Mas uma rotina que tu não estava acostumado. E para mim, Luiz, aquilo foi um baque. Eu senti o que o meu finado pai fez para mim. Para mim, ver se eu engrenava, né? O que eu fiz? Fugi. Escapou do internato? Ninguém escapava daquele internato. Não, tu sabe disso, claro que não. Eu não sei como é que eu consegui, fui adulando um guarda, eu vou ali na esquina pegar coisa e... No primeiro ano já? Quando eu vi, era final do primeiro ano, quando eu vi, apareci lá em Coronel Bicaco. Minha afinada mãe, protetora, né? Já me deixou. Eu vou conversar com o teu pai. E o pai tinha conseguido, através do Perondão, por causa do convívio do futebol, uma bolsa para mim, Luiz. Olha bem. Aqui no CAP. Eu tinha uma bolsa de estudo. Só que eu não aguentei aquela pressão. Eu queria liberdade, eu queria jogar minha bola, eu queria... E ali não, ali era regras. Imagina. Tu tinha que estar... Richard Stank de diretor, meu. Estancão, eu peguei. Pô, também peguei. Me mandei, Luiz. Aí a mãe ajeitou com o pai. Tá. Mas não, me trouxe de volta. Me botou no IBEAP. Aí me botou no pensionato. Aí. Ele queria que eu... Fui mais um ano. Aí um dia a mãe chegou aqui e viu que eu estava deprimido ao máximo. A mãe era minha protetora. Me levou embora. O que meu pai fez? Aí vai chegar tudo onde a bola me levou. Velho? Sou mais velho. Tu é o mais velho? Sou mais velho. Eu tenho a minha irmã Ayuca, que é professora. Certo. Conhece? E o meu bruxo Jacaré. E o Jacaré, meu lateral direito. Chegador, né, Ulisses? E a Ayuca é professora doutorada e trabalha na Universidade Federal do Estado do FISC, lá em Florianópolis. Ele trabalhou tempo aqui no Luizão, aqui na SOGE, né? Mas voltando ao assunto do meu lá. Tu só não era do estudo, mas captava tudo, passava de ano. Tem colegas meus, Luiz, que hoje até hoje... de ser lá na frente, né? De ser inteligente, né? Tu só não era muito chegado nos livros. Eu não conseguia ficar dentro da aula, vamos dizer assim, vendo... Nada contra o professor, eu acho que a profissão digníssima. Mas eu não conseguia me ater e ficar lá vendo ele fazer a aula dele, muitas vezes eu me dispersava. O que te ocupava naquela época? Era o esporte? Eu era fixado para jogar, né? Eu desviava para jogar bola. Sério? Mas aí nós fomos a Coronel Bicaco, aí entra o futebol do meu lado. Eu tento bagunçar teu relato, né? Mas vamos lá. Vamos lá, depois eu vou e volto, depois tu vai me corrigindo. Aí, firme. Aí em Coronel Bicaco, eu conheci o José Carvalho, popular Zé Bicho. Você já ouviu falar que jogava no Verde, já achava que era um louco. O que meu pai fez? Vai trabalhar. Falou com o Zé que meu pai era gerente do mercado e o Zé Bicho, gerente da unidade. Me botou a trabalhar e eu dou graças a Deus que ele me fez isso, no almoxarifado. Ali tu tinha o quê? Não tinha 18? Não, eu tinha 15 anos. Sim, 15 anos. Tentou... Não, ele tentou até depois. MEAB.
né, 13, 14, ficando vai trabalhar e vai estudar de noite. Eu nunca me esqueço, Coronel Bicaco é uma cidade pequena, né? E a unidade da Cotrijuí era 5 quilômetros. Eu tinha que ir antes a pé, não me levava do ar, meu pai era... Eu ia até... Aí tinha uma caminhonete que eles buscavam os funcionários atrás, sentadinho atrás, até a unidade, começava a trabalhar às 8 horas, almoçava na unidade e voltava às 6. Tomava teu banho, escola. O seu Diniz, ele era porreta. E ali, agora chega o futebol. Ali aí tinha as peladas deles atrás dos silos. E eu comecei a jogar, eu era gurizão. Só que eu aprendi a ser, que nós chamamos, que eu fui a minha vida inteira pivô, na minha época, frente, nós chamávamos, né? Sim. Pivô. Lá. Mesmo? Com o Zé Bicho. Porque quando o Zé começou, eu era muito... O Zé disse, tu tem corpo, Diniz, me chamava Diniz. E daí, vou ter que botar aqui. Sabe como é que eu aprendi a tomar pancada, Luiz? No meio da pionada lá. Que o Zé me botou de frente, jogador de pivô frente, e a pionada não tinha... Jogando de costas. De costas para ele, tomando pancada. E ali eu aprendi. Ali que eu aprendi o que era. Já pensou? Foi aos poucos. E ali, meu pai, 75, 76, meu pai deu um infarte. O pai fez uma coisa muito ruim na época dele. Ele parou de jogar totalmente. Ele jogou uma época ainda lá no Ouro Verde de Coronel Bicaco. Ele jogou um tempo lá. Com o pai do César Bicaco. Mesmo? O Zebinho. O centroavante. César Bicaco. E o pai terminou parando, fumando. Começou a fumar uma, nunca fumou na vida. Olha só. E o que aconteceu? Meu pai faleceu com 41 anos. Tá brincando. Infartado. Parou cedo, e daí não jogou mais pelado, nem nada. Aí quando ele infartou a segunda vez, nós íamos embora para Ijuí. Aí eu fui transferido. Como eu já jogava lá na unidade Bicaco, e a só para as cooperativas fazer integração. É legal essas histórias. E aí eu terminei vindo para cá e comecei a jogar lá. Meu pai terminou falecendo em 78. Eu comecei a jogar lá, Cotrijuí, futsal. Certo. Na época da Cotrijuí, tinha o pessoal, a Cotrijuí era muito forte, tinha o pessoal da manutenção. Eu comecei servindo leite no almoxarifado, que tinha uma fábrica de ração, fábrica de óleo, que era bem antiga lá, e tinha o almoxarifado. Ali eu comecei a trabalhar. Certo. Então a Cotrijuí naquela época tinha 60 funcionários só na manutenção. Então eu tocava a sineta às 10 da manhã, eles tinham uns copos de lata, eles faziam fila e tu tinha que servir leite. Porque eles, por causa da questão da solda, daquelas coisas. Então eu comecei nesse processo lá atrás, servindo leite às 4, às 10 e às 4 da tarde. E trabalhando ali e comecei a jogar futsal. Já tinha o time da Foucault. Mas ali, na manutenção, Luiz, existia o finado Nardo. Não sei se você ouviu falar. Claro. O Nardo é um cara que gostava muito de esporte. Tá. E às vezes contratava gente para trabalhar, para jogar. Jair Galvão teve lá. A Cotrijuí, em 1900, eu não sei todos, tá? Não vou dizer. 1977 fez um time aonde nós jogamos o municipal, ficamos entre os 4 do estado. A zaga era Ivan Norato e Sérgio, nosso amigo Sérgio, ali que mexe com o transporte ali. Sérgio Louco. Sérgio Louco, vamos dizer. Sérgio Louco. Meio de campo, olha o meio de campo que era. Paulo Décio, se tu viu, tu lembra? Certo. Jogava muito. Paulo Décio, Juarez Tchan, que jogava uma bola federal. Cabeça. E 2 gurizão, eu e o Jair Galvão. Olha só. É o quadrado meio de campo. A Cotrijuí chegou entre os 4, nós perdemos 2-1 por Ouro Verde, a semifinal aqui na Baixada, porque o Nardo fez umas loucuras. Claro que o time do Ouro Verde era muito superior.
Sim. Nós jogamos contra o meio de campo Tony Lauri, que era Tony Lauri Picho, agora, lembrou? Que era um time muito forte. Sim. E ali, Luiz, aquela fase que me levou a jogar o quê? Depois da Cotrigi, me levou a jogar futebol de campo, aí o pessoal do Ouro Verde me convidou, né? Mas assim, ó, o que eu sempre digo para todo mundo, pessoal, assim, Nelsinho, tu jogou no Ouro Verde? Não, eu participei. Porque a minha paixão era futebol salão. Futsal, Luiz. Certo. Que é um assunto nosso aqui também. Para fechar essa do futebol de campo, consegue lembrar a defesa desse time da Cotrijuí? A defesa? É. Jorge Glitz, goleiro. Pensou. O Jorge, lembra do Jorge Glitz? Trabalhava lá, claro. O Jorge era da Cotri. São Luís, preparador físico do Sim, Inter, Jorge. depois em 82. Eu só não lembro, eu juro, não lembro assim, ó. A defesa, vou te falar. Eu não lembro se era o Osmar Silva. Até eu perguntei para o Osmar, mas não lembrava. Era o Osmar Silva, se eu estou enganado, tá? Sim. Lateral direito. Ivan Norato, Sérgio Louco e Lepego. Lepego. Lateral esquerdo. Claro. Meio de campo. Volto a dizer, Paulo Décio, Tchan, eu e Jorge Galvão. E na frente eram dois. Me fugiu, tá? Mas todos funcionários e contratados porque jogavam bola. Mas tinha que trabalhar. Sim. O Nardo não, não tinha moleza. Regalia porque tinha ido bem no domingo. Não. Isso ganhava a vaga porque era boleiro, mas tinha que cumprir com suas obrigações. Eu sempre falo que eu trabalhei 17 anos na Cooperativa. 17. E às vezes tinha, porque eu joguei estadual, joguei contingente. Muitas vezes, o Nelsinho está lá dentro porque joga. Sim. Não. Eu comecei no almoxarifado e terminei lá como comprador. Eu passei no almoxarifado, fui a ser da parte de supervisão, da parte de mercado, foi crescendo loja, setor de preços, auxiliar de compra. Depois fui comprador. E trabalhando corretamente. Sim. A bola, como eu dizia assim, a bola nos ajudava, claro. E a gente tinha que sempre estar a Cotrigi em primeiro lugar. Sim. A gente tem exemplos, né? Pega o Vame no Banrisul. Não ia ficar 30, 40 anos se fosse só pela bola, né? Não. Entrou lá pela bola na época, mas cumpriu, né? Religiosamente com seu compromisso como servidor, né? Então... Assim como muitos, Luiz, que o Nardo, o final do Nardo, trouxe, que se aposentaram lá dentro porque trabalharam direito. Mesmo. Claro. Pô, que bacana. Opa. Sim. Claro que não era só a bola. Se o cara era íntegro, se o cara era correto, o cara trazia. E ali, Luiz, a partir dali do futebol, eu joguei no Tomé de Souza. Sabe quando o Tomé de Souza, não sei se tu pegou essa época, ele tinha um campo que era terra. Sim. Sim? Claro. Como sempre o Nardo era o diretor do Tomé de Souza. Sim. Levou o Jair, levou um monte de gente lá. Eu sempre falo assim, ó, que nós jogávamos no Tomé de Souza, a época era meio complicada. Há pouco estavam 2, 3 se tocando de facão lá, se espolando, e nós jogando. Mas com nós eles não mexiam. Tanto é que terminava o jogo, tinha um bailezinho lá, nós íamos lá tomar uma cerveja. Tranquilo. Jogamos um campeonato pelo Tomé de Souza. Claro, chegamos até onde nós podíamos chegar. Sim. Imagina, naquela época, isso 77 para 78. Mas feliz de quem viveu essa época, né? E jogar coisa esse linda. Nosso amador que ficou na história. Eu joguei os times realmente de bairro. Né? No Ipiranga da Faixa Velha. Ipiranga da Faixa Velha. Sabe quem eu vi jogar lá? Não. Que eu falo para todo mundo. O pai do Chico Palharini. Palharini, o camisa 10. Tu viu ele jogar? Eu vou te falar uma coisa para ti. Jogadoraço. Mesmo. O pai do Chico. Eu tive o prazer de ver. Era o meia esquerda hoje. Luiz, você tem que puxar o saco de ninguém? Jogaria fácil. Sim. Fácil. Jogaria... Não digo no Inter no Grêmio, mas a Série B jogaria também fácil. Faleceu cedo, né? Mas jogava demais. O pé na canhota. Pergunta para esse pessoal. Olha só.
uma perna esquerda diferenciada. Viu só. Tá. Diga. E aí, chegando já nessa parte da conversa agora, eu conheço o Nelsinho, eu indo ao ginasião e vendo a Cacique. Ontem falava mesmo com uma turma que lembrava o ginásio é de 1982. Tu pega o período de quadra aqui da Colmeia, tu jogou nessas quadras também abertas na Sorge, ou tu já é também Não, mais eu joguei sim, mas eu peguei a finaleira. É. A quadra da Fucotre era piso. Sim. Era o piso. Já ginásio aberto? Não, aberto. Nós treinávamos. Ginásio primeiro foi o do CAP. Nós treinávamos lá, quando Luiz. Tu fugiu, quando tu podia jogar, tu me foge do ginásio Arno Sommer. Do Sul. Esse é o primeiro. O primeiro ginásio de Juí é o do CAP, né? Tu sabe que lá o da Fucotre, vou começar pelo da Fucotre. A quadra aberta. Da quadra da Fucotre era concreto, né? Mas não no mesmo local do ginásio. Claro. Lá? Claro. Eu me lembro disso, cara. Aí o que acontecia? Tinha aquele riacho no lado. Sim. Nós treinávamos o time da Cotrigi, naquela época, 77, 78, ali. Quantas vezes aquela quadra ficava úmida por causa da umidade, que ela puxava muita umidade. Claro. Tu tinha que se cuidar treinando, se cuidar para tu não cair. Época o Canhoto foi treinador. Manuel Moraes foi muito tempo com o treinador nosso. Né? Nós, só para inventar da Fucotre, somos campeões em 1984. O único título. O municipal? O municipal, o único título. Claro. O único título. Claro. Foi aquela encrenca, né, que nós soubemos. Né? Sim. Nem tanto. A vitória dentro de quadra. Não, mas houve empate, depois deu aquele problema que terminou o pessoal saindo de quadra, né? Lembra? A Fucotre e Pederiva. Essa final. Eu vou comentar uma coisa sobre a RP Deriva. Mas é essa a decisão, né? Claro, Manuel Moraes, treinador. Sim. Eu acho que tu não estava, né? Branco, sou reserva do Juarez, é meu primeiro ano no ginásio. Isto. Eu tenho 17 anos, 18. Ali. O Poti não estava naquela época, não. Quem? O Poti. O goleiro do Pederiva é Juarez. Juarez. O Jacaré. Tu sabe? E o Manuel troca tantas vezes que isso extrapola o número de substituições. Eu fiz um gol que eu digo sempre para todo mundo, que foi um gol diferente na minha vida. Sabe que eu fui um pivô que não gostava de estar fora, eu estava... Isso. Bola pifada. Eu fiz um gol do Juarez, estava 3-2 pro AR Pederiva. Depois eu vou falar do Aldomar Pederiva. Isso. 3-2, saiu uma falta. Eu sou um canhoto, estava muito, né? Muito. Aí eu sou... Não, deixa comigo. Deu um clique. Luiz, eu fui lá e eu bati ela de efeito, uma coisa diferente no salão, com aquela bola pesada. E ela fez um efeito e entrou na forquilha. Fez curva. 3-3. No futsal. Agora eu vou falar do AR Pederiva, do... Só me diz antes, 83, que é o primeiro ano de campeonato municipal, que ganha Nostalgia. Tu joga esse campeonato? Jogo pela Cotrijuí. E não eu não sei quem é o adversário da final. Eu sei que o Nostalgia... nós chegamos entre os 4. Nós perdemos para Silencar na semifinal. Silencar e Nostalgia. Nostalgia é campeão do primeiro, o segundo é a Fucotre, e daí, 85... Sabes que eu joguei Nostalgia também, né? Nesse 83? Não. Depois... Comecei antes. Antes ainda? Antes. Porque tinha como eu joguei sempre salão, o pessoal queria que eu fosse, comecei no Nostalgia, meu Deus, era um time excepcional. Ali era Paulo Perim, Bertil que jogava, sempre jogou muito, né? O Enio do Banco do Brasil, jogava demais. Né? O próprio seu Arlindo Marte. Seu Arlindo era um pivôzão grande. Né? Leopoldo. Preparava-se. Leopoldo, goleiro. Hildo. Isso aí. Tava nesse time também, né? Eu joguei anos na Nostalgia, nós tivemos anos na Nostalgia, né? Que era o Ouro Verde do futsal, né? Usava Ouro o Verde nome do futsal. de Nostalgia. Isso aí.
Baita nome, por sinal. O Luiz, sabe que tu me corrija aí, às vezes eu vou e volto, né? Mas... Cacique. Boa. Nós tivemos falando da Cacique, né? Isso. Vamos dar um salto para Cacique. A Cacique, isso aí. A Cacique, naquela época, que sou Sidney. Leal de Oliveira. Sidney de Oliveira, que era um dos... Com o seu Ortiz. Com o seu Ortiz, né? Ali nós jogamos um estadual. Eu era, assim, 80... Luiz, eu não sei precisar. Já era ginásio, então é 82, é o primeiro ano do ginásio. Eles trazem uma sede de uma das semifinais para cá. Isso. Quem é que eram os... Porque eu sempre sou um cara aficionado em pivô, em frente. Porque eu joguei ali. Sim. Eu sempre falo deles. Tá. Não, nada quanto... Mas eu sempre... Quem jogava de pivô naquela época ali? Eu? Não. Primeiro o Bertil, que era o Bala. Eu sempre, ele fica bravo comigo, velho, tu é o Bala. E ele fica, até hoje ele bravo, sabe aquele meu amigo, ele fica, tu não ia. Eu ia lá te olhar. Ele diz assim, dos pivôs que eu ia lá para te olhar, para te aprender contigo. Mentira tua. Até hoje, no temos um grupo do Ouro Verde, ele fala que é mentira, não é verdade. Bertil, eu e o Antônio Carlos Burtete. Nós três. Aí depois tinha... eu não lembro lembrar de todos, né, mas... O Sombra jogou, Nesses que jogaram aqui, aquele quadrangular, tinha o irmão do Mano do Atlas, o Cabete. O Cabete tinha uma jogada... Tinha o Ideraldo. Ideal Magrão. Eu sei, estou rememorando agora, porque não faz muito alguém trouxe uma foto dessa Cacique. Joãozinho Campos, goleiro. Evaldir, goleiro. Agora eu me lembrei. Agora tu falou da foto, eu me lembrei também. O Jamal, muito jovem. Ângelo Carré. Ângelo, final do Ângelo Carré. O Ângelo Carré era um fixo. Quem era o treinador era o Tadeu Vaz. Tadeu Vaz. Aí, ó. Tadeu Vaz. Isso é a história do nosso futsal no ginásio. Se a gente não contar, aí isso vai ficar para trás. Tu imagina, todo mundo trabalhava. Ninguém era profissional, né, Luiz? Sim. Ali naquela época do Cacique, nós enfrentamos a Caixa, enfrentamos um time Gondoleiros. Sim. Eu não me lembro o outro time, tá, Luiz? Aqui era um quadrangular, o Ângelo era o outro, que estava o Grêmio e Caixa, isso. Depois decidem aqui. Caixa, mas o time Gondoleiros, deles... Cacique e... O frente daquela época, o pivô, que eu sou ficcionado nisso, Larry. Jogava mal. Filho do velho Larry Pinto de Faria. Muito, jogava demais. Depois foi dirigente do Inter, né? Aí eles tinham... Também era fortão que nem tu, né, o Larry. Mais alto. Mais alto, mas assim entroncado. Forte. Chinesinho. Sim. Naquela época. O time deles era superior ao nosso sempre. Porque eles treinavam. O que nós se encontrávamos naquela época? Disso eu falo. Depois nós vamos chegar na Silicar, na Cacique, no Silicar, no Pedreirinho. Treinamento aonde? Todo mundo trabalhava. Ninguém ganhava para isso. Nada. Não é isso? Então, o que a gente fazia? Se encontrava, às vezes às 6 da tarde, fazia lá um treinamento básico, e tocava para frente. E a Cacique, eu acho que nós ficamos terceiro, coisa assim, terceiro aqui, né? Foi decidir depois Caixa e Grêmio. Caixa e Grêmio. Vem o vencedor em Santo Ângelo é o Grêmio e a Caixa aqui com Barata no gol. Esse Barata era um fenômeno. Tu ia olhar o pivô e eu ia olhar os goleiros. Não tinha DVD, não tinha nada pra gente saber como é que se posicionava, como é que fazia uma barreira. Ficava ali cuidando do Barata. Nem olhava o jogo. Luiz, nem olhava. O Barata pegava a bola assim. Lembra? Claro. Ele não pegava ela, ele pegava aqui. Isso. Impressionante. Eu tive o prazer de jogar com ele, contra ele, mas, era um diferencial dele. Muito bom, boa recordação. Aquele quadrangular ali explode o futebol de salão em Ijuí. Explode. Né? Tu sabe que depois veio a Silicar, a RP Deriva, acho que teve o Cruzeiro, né? Começa a jogar estadual, isso aí. Eu sempre digo pro gente aí, pessoal, claro, como não existia o São Luís, o São Luís tinha parado. 77. Gaúcho tinha parado. Isso. O que o pessoal ia ver? Futsal. Então era normal, tu lembra, Luiz, jogar conosco lá,
3, 4 mil pessoas no ginásio. Muito público. No evento da Cacique, nas finais da Cacique, teve público de 6, 7 mil pessoas. É isso. Naquele ginásio. Né? Sim. E na época que nós... O ginásio já era uma atração. Uma atração. Né, para a cidade. E aí tu traz um evento dessa grandiosidade, né? Foi um evento fantástico. Sim. É um evento fantástico. Nossa, eu nunca me esqueço que nós ficamos no Hotel Fonte Juí. Eu ia dizer, vocês acabaram tendo, assim, tratamento de profissional. Sim. Né? Que era o estilo que ninguém do seu ganhava Ortiz, nada, né? mas... Vamos preparar esses caras, deixa concentrado. Concentramos no Fonte Juí. A cidade de ficou ônibus, sabendo, pô, a Cacique está concentrada. Nós, tu imagina nós daquela... de ônibus, nosso, concentrado. Isso. Aquilo era Isso aí. É uma coisa diferente, né, para nós. Chegar no ginásio, todo mundo junto, depois de horas de descanso coletivo, muito bacana. Poxa, eu digo assim, ó. Eu tive a oportunidade de ir embora daqui. Tive. Pela bola. Pela bola. Fui no futsal. Certo. Mas como eu tinha galgado etapas dentro da Cotrijuí, eu já era comprador. Não compensava financeiramente sair. Uma vez veio a Jean de Lambetoque. Olha bem que eu vou contar a história. Muita gente acha que é brincadeira, mas eu vou falar de um amigo nosso. Ele acha que é mentira tudo, mas é verdade. Eu estou lá, eu atendia o pessoal, eu era comprador, comprava ferragem, peças, veterinária, era tudo comigo. Aí chegou a nossa secretária e disse, Nelson, tem o pessoal... Nós tínhamos jogado lá em Não Me Toca, uma semana atrás, tinha empatado eles 2-2. Eles eram um timaço. E nós aqui... tu sabe como é que nós fazíamos, né? Saía depois da Câmara dos Vereadores, o nego Valentim derrubava com a mãe dele sanduíches ou cachorro-quente, Coca-Cola, isso era a nossa janta. E nós representávamos em Juí. Claro, não era problema, não era questão do poder municipal, qualquer vez não tinha grana disponível, né, Luiz? Mas não tinha apoio nenhum. E nossa janta era aquilo, sanduíche com Coca-Cola. E vinha bem faceiro. E tomava umas pancadas e vinha embora, né? Mas voltando ao assunto da Jean, jogamos lá, empatamos 2-2. Um gol meu e um gol do Sereta. Baixinho Sereta. Esse eu falo sempre que jogaria muito fácil na Série E. Essa liga. Concorda comigo? Claro, chutava com as duas, tinha um drible que e o Sereta era um cara imarcável. Ele tinha a percepção dele futurista, porque ele era moderno, jogador moderno. Porque o nosso tempo era 3-1. Pivô, fixo e 2 alas. 2 alas faziam só o corredor. Só. E o Sereta cruzava. Era diferente. Mas ele voltou a Ele era, na verdade, ele era um desobediente taticamente. Isso. E eu vou te contar do Sereta. O Sereta tinha sido contratado pela Cotrigi por nós, claro, comigo, outro lá, nós ajeitamos para o Sereta, trabalhava no balcão das peças. Eu era comprador de peças. Volta ao assunto da Jean. Apareceu o pessoal da Jean lá. Não compro o implemento para cooperativa, mas antes de entrar. Daí o cara disse, Nelson, eu vim aqui fazer uma proposta para ti e para o Sereta. Para mim e para o Sereta. Tá, mas daí? Não, é assim, ó, nós vamos merecer eu sei que tu é comprador, tu não vai ser comprador, mas vou te dar uma chefia lá, uma supervisão lá, tu vai ganhar, fosse 4 mil reais, mas eu ganhava os 4 mil, por exemplo. Por exemplo. O baixinho Sereta ganhava 1.000. Aí eu disse, e o Sereta? O Sereta já tinha se escondido lá atrás. Porque ele não queria saber da história. Não! Aí fui lá atrás. Ele vai me dizer que é mentira. Mas é verdade, fui lá atrás. Baixinho, Sereta, ó. Pede 5. Eu não vou. Pede 6. Eles vão te levar. Olha a resposta do meu amigo Sereta. Manelzinho, como é que vou abandonar o Flamenguinho? O Chiquinho, amigo dele, sabe que ele era? Apaixonado pelo time da 4. Não quis falar com eles. Os caras naquela época tinham pagado pro Sereta tranquilamente. Vamos ver, pode. Sim. Eles queriam um pivote. 5 vezes mais do que ele ganhava lá na cooperativa. Isso aí.
Eles queriam porque eu era um pivôzão. Sim. Era uma coisa diferente, né? O Sereta pela qualidade dele, técnica dele. E não quis nem conversa, cara. Já pensou? E daí eles por ficaram tão constrangidos, até por causa dele, né? Digo, não, ele vai pensar, depois ele liga para você, ele deixa o telefone, ele tá lá com o serviço. Eu fiz o meio de campo. Sim. E eu tentei convencer ele, Luiz, uns 10 dias. Não, eu gosto de jogar ali na 4, E o Sereta jogava muito campo e salão, né? Sim. Nós jogamos junto, né, sabe? E curtia muito isso, ele queria era se divertir com essa coisa aí, né? Não esquentava a cabeça. Eu falo sempre assim, ó. Cada um tem os seus jogadores, né? Não é por tua presença contigo aqui. Falo 2 goleiros. Tem muita gente. Olha, Alcilo. Para mim, o Luizinho. Mas é que eu joguei com o Albano. Eu sei o Albano. Ele tem que vir aqui para falar também. O Albano é um cara, tem uma história absurda. Eles foram campeão sul-brasileiro, os caras. Tempo da quadra de Pisa. Sim, o pessoal que já veio aqui, esses tempos o Paulo Carlan veio aqui e lembrou, né? Desse futebol de salão, pré-ginásio Wilson Mânica. E aí o nome é Albano. Por uma coincidência, encontramos eu, o Albano e o Tocão. Eu não sabia que o Tocão participou daquela equipe. Ó, viu? Tu vê, né? É que essa história não está documentada. É só eu não sabia que o Tocão estava naquela equipe. Ele era reserva. Já pensou? Ele era pivô também, né? Daí, pivôzão. Eu cheguei a enfrentar ele jogando de frente. Grandão, só que virava e bicava, né? Mas Luiz... bons tempos. Só para dar um... Aí, vou pular já para... Depois tu me corrige, tá? Não, decide. A RP Deriva... quer dar esse salto? Vamos lá. Então vamos lá. Podemos ir lá para a RP Deriva? Sim, para fechar com Silencar e Pederiva. Isso aí. 84, 85. Olha a coincidência hoje. Sabe que eu trabalho com... Já falei para vocês aqui que eu trabalho com energia eólica, que é uma energia diferente para empresa, para fazenda e coisa. Eu tenho um cunhado que trabalha com vendas rurais e ele me passa o nome de quem hoje? Aldomar Pederiva. Aldomar Renato Pederiva, o AR Pederiva. Liguei para ele hoje de manhã. Onde ele está? São Borja. Aí eu liguei para ele, falei do meu assunto. Ele disse, não, Nelson, botei já, tudo bem. Eu quero que tu venha aqui na minha fazenda, coisa e tal. Ele é muito, sabe? Convida assim. E o que eu disse para ele? Aldomar, eu estarei fazendo uma live lá com o nosso amigo Luiz, mandou um abraço para ti, Poxa vida. Nelson, que saudade daquela época que nós fazíamos aquelas jantas na casa dele lá atrás. Que coisa boa, né? Muito. Parceria. Muito. E eu disse para ele, vou citar teu nome e vou citar o nome. Se, por favor, me envie esse vídeo. Vai ganhar o link da entrevista, claro que sim. Ele mandou, querido. te mandou um abraço. Olha, sabe que era um ambiente muito familiar, era isso que ele tinha sido aluno do pai no colégio, no CAP, e mandava convidar. Então eu levava o meu pai e a minha mãe junto nessas jantas da Silencar, cara. Era do Pederiva. Era família. Uma coisa maluca, assim, se tu vai pensar. Hoje eu jogo num time, vou levar meu pai e minha mãe pra janta. Fazia levar o pai e a mãe junto. Puxa. Você não vai esquecer, né, João? Eu me achava o máximo quando um carro vinha me buscar em casa. Jamais tinha acontecido isso, né? Era o Lauri, funcionário do Pederiva, que buzinava ali na esquina. Por coincidência, o Roberto Bolzon é nosso escritório de contabilidade da empresa, da minha firma. E aí nós trocamos uma ideia, falamos, ele era o contador. Vocês eram maravilhosos. Lembra, eu acho que naquela época era Geraldo, eu, você, Renatinho, Paulo Perim, Juarez. Essa era a turma. Os finados Cícero era desse tipo. Batia forte na bola. E o Pederiva era da mesma posição que você, né?
Pederiva se apresentava, grandão também, fortão. E sabe o que eu chamei ele hoje? Ah. E aí, meu pivô, meu filho, meu frente. Esse ficou aí. louco, ficou. Faceiro era ele. Pô, nós tínhamos que fazer uma excursão a São Borja depois dessa entrevista. Né? Vou ter que falar pra ele, né? Fazer uma gravação. Uma carne pra nós. Fazer uma gravação lá. Sabe que ele... 2 anos durou esse time, né? 2 anos. Era uma família. E se fala... Manuel Moraes, treinador. Seu Madruga, massagista. Grande seu Jorge Madruga, que nos deixou. Pô. Esse era uma figuraça. É incrível porque são 2 anos de existência do AR Pederiva e se fala, quando alguém começa a falar do futsal, se lembra dessa rivalidade. Claro, né? Que a Silencar teve um tempo muito maior. Sim. Muito maior. Mas clássicos com o Pederiva, aquilo incendiou Ijuí, né? 84 e 85. Sim. Em função, volto a dizer, concorda comigo, que o futebol de campo estava parado. Sim, até 87. Qual era a opção do pessoal? Futsal. 77 o licenciamento do São Luís, então de 78 até 86, aquele espaço para o amador e para o futsal, né? É aí que entra e aí viram essas atrações, todos esses times. Você sabe que antes eu contei para vocês, vou contar aqui, tenho que esconder. Até minha esposa assim, se tu vai contar aquela história, eu digo, vou. Ela te alertou para não contar e vai contar. Vou contar. Como nós éramos assim, determinado e aficionado pelo... Tu não tá no Catar, que as mulheres têm que obedecer lá, que é diferente, tu sabe disso. Vai dar briga. Quando eu vim fora de casa. Eu jogava na Silencar. A R Pederiva. Que a Kombi, aí eu estava falando antes, quem estava com a Kombi era o Banana. A R Pederiva. Aí naquela época jogávamos, era regional, tu lembra, Luiz? Santo Ângelo, Santa Rosa, Catuípe, passava. Yeah. Aí fazia outra regional, assim ia indo. Isso. Aí Cerro Largo tinha montado um timão para ser campeão, quase parecido. Ai, lá era a dureza. Nós, primeiro jogo, 1-1 lá. E o Manuel de treinador. Claro que o nosso time tinha outros pivôs muito bons. Celcinho, habilidade, pessoa, sabe disso. Maninho, muito rápido, fazia gol. Mas eu fazia sempre me falaram, eu sempre digo, o que era o pivô diferente? Eu armava muito. Eu esperava chegar para jogar, né, para o cara bater. Claro que era diferente. Hoje eu não sei se jogaria, mas era uma coisa diferente, né, Luiz? Mas aí vai uma história minha com o meu pessoal. Grande casamento aqui na Soja, casamento do mais importante da época ali da região, os gringos, até o gringo casou, ele vinha ser meio parente do meu sogro, do final do sogro. A dona Johnny, minha esposa, tu não vai, tem estadual para ti, sábado, vai ter que ir no casamento. Os jogos no sábado à noite. E o Manuel, eu preciso de você. Manuel, tu vai terminar com o meu namoro, Manuel. Preciso de você. Bom, foi no treinamento que eu estava de Manuel, vamos dizer assim, ó, eu vou deixar meu tênis, minhas ataduras, contigo. Se você precisar, depois vou ver o que vai dar. Mas eu vou para o casamento. Olha bem a situação, Luiz. Estou numa mesa, aquilo era com velas, catiçais, todo luz ambiente, era um espetáculo o casamento. E o Nelsinho de gravatinha, bonitinho, calcinho, com a dona. Sim. E eu disse pro Banana, eu só vou pedir pra Johnny, pra minha mulher, porque o Banana conhecia ela. Certo. E eu, aqui olhando na porta. E o tempo passando. Não tinha celular, não tinha nada como tu saber, Luiz. Se o jogo estava, não estava. E eu com o pé, né? Claro, ali com ela. O jogo da volta aqui. A volta aqui. Eu lembro disso. Tu vai contando e eu vou recordando. Tava 1-1, tava 1-1, primeiro tempo. E o Manuel busca o Nelsinho. Chega o Banana, entrou porta dentro. E eu digo, ai meu Deus, deu para mim.
olha o que o Banana me faz. Se ajoelhou na frente da Júlia. Pelo amor do céu, me libera, Nelson. Intervalo de jogo no ginásio. Quando ela foi falar alguma coisa, eu já estava lá na porta. Foi pro jogo? E ganhamos. 3-2, eu fiz um gol. Mas o namoro eu tive que recuperar um bom tempo depois, né? Fica tudo na história agora para contar, mas a dureza que foi o domingo e a segunda. Mas o que a gente não faz? Mas tu vê que a paixão pelo eu sempre fui apaixonado por futsal. Por isso que eu tô falando não, mais. E a pressão na semana dos outros, né? Pressão. Pô, nós precisamos de ti, mas eu tenho um casamento. Eu brinco assim. Pô, Nelsinho, muito boa a história. Depois tu resolve isso, se não era pra contar. Depois eu vi se eu vou entrar em casa. Tudo bem, para mim faz parte. Mas era pra ser, né? Quantos anos de casado, Nelsinho? 34 para 35. Pô, muito bom. Muito bom. Eu tive algumas encrencas com a minha esposa em função do esporte. Mas também, Luiz, olha bem, eu jogava futsal, tá? Na minha época. Cotrijuí, porque a Cotrijuí absorvia muito. Porque ela tinha o interno, que era o nosso campeonato interno, nós tínhamos a integração, e naquela época existia o tal de campeonato Sesc, dos comerciários, que era muito forte. Até eu brinco até hoje com o Nilson, o mestre, que o Nilson era do João Clete, ele tinha um time. E até hoje assim, até ganhei um campeonato. Bom, em 11 tu ganhou um, tá bom. 10. É que o time da Cotrijuí, em função tinha 3 mil e poucos funcionários, imagina. Nós pegávamos gente de Portela, de Santo Augusto, fazia a seleção. Mas quem ganhou né, dessas feras lembra. Né, o adversário vai lembrar. Mas ele briga, nós brincamos da porra, né? O Éder da Unijuí, o Schwinzek, ele lembra todas as vezes que a gente se encontra que em 87 o Góis Carton venceu o Municipal em cima de nós. Uma vez? Sim, quer que eu relembre as outras vitórias? 10, 12, 15. Não tem. Tu sabe que eu jogava interno, para integração da Cotrijuí, Síndica, o Sesc, para Silencar e para o Ouro Verde. Eram as noites preenchidas e o fim de semana. Imagina as encrencas. Porque, claro, nossa época, Luiz, tu se namorava quarta e sábado. Não tinha esse negócio de namorar toda noite. Não. Tu pegou esse período só na quarta? Na minha época era quarta e sábado, meu. Sofá. Certo. O pai lá olhando pra ti. Aí quarta, rodada no ginásio ou na sábado. Não, o problema era sábado. Sábado de noite, futsal. Futebol de salão. Tá, vamos em frente aí. O que faltou, será? Olha, eu falei muito de futsal, né? Eu sou apaixonado por futsal. Não, tu disse no início que assistiu já vários. Tu é que acompanha o canal. Alguma que te chamou a atenção, que tu tenha curtido, assim, pô, essa entrevista aqui, alguém que disse alguma coisa que te marcou? Não, eu não vou citar. Mas porque eu assistiu mesmo? Opa! É que quando começa, tá tipo aquelas entrevistas. O Paulinho Víssimo. Pergunta pro cara assim, ó, tem lido muito, me cita um Paulinho, agora. Vou te citar, Paulinho Víssimo. A primeira, tu viu já de cara? Como não? Então já vou me aquietar. Tá quieta. Se viu Luiz, a primeira? Luiz, sabe o que é? Muitas vezes, eu sou um aficionado, já te falei várias vezes, eu sou um cara que é aficionado por rádio, e gosto muito do YouTube. Opa! Voltando a dizer, minha mulher gosta de olhar, nós temos TV a cabo em casa, claro, construção, essas coisas. Sim. E eu ponho os Discovery lá. De vez em quando eu dou umas encrencas, mas faz parte. Tá, e tu vai pro fone. Eu gosto de rádio, eu adoro rádio. Eu fui viajante por 27 anos, depois de sair da Cotrijuí. E vou dizer assim para ti, o rádio foi meu companheiro. Claro. Sozinho na estrada. Agora, Repórter Progresso, escuta as Guaíba, sim. Gaúcha, todas, para mim são todas boas. Bacana. Não gosta de houve informação. Claro. Notícia. Tudo. Esporte, notícia. Tudo. E no YouTube? Gosto de música, notícia,
E aí caiu o tempo todo pra Eu sou fã do Ronaldinho Gaúcho, sou colorado e sou fã do Ronaldinho Gaúcho. Certo. Não nego. Daí vai Eu olhar acho aqueles um lances concurso, eu dele. acho um cara espetacular. O Ronaldinho Gaúcho, pra mim. Claro, quem viu os vídeos do Ronaldão Fenômeno é um absurdo. Né? Mas o que esse cara fez com a bola... Eu tenho meu irmão que é gremista doente, né? Mas o Jacaré é gremista, cara. E o pai era o quê? Gremista. O pai era gremista. E eu meto bomba nele por causa do Ronaldinho. É muito chato no Facebook, cara. Abraço pro Jaca que tá nos vendo. Viu? E eu meto bomba nele do Ronaldinho, por causa que eu sou colorado. Sim. E eu digo, o maior craque teu foi o Ronaldinho Gaúcho. Eu quero saber desse. Eles não querem. Não querem. Mas foi um... Eu gosto muito de olhar os vídeos deles. Certo. Olha de tudo. Que bacana, né? Olha os shows, olha música, adoro olhar o Michael Jackson. Olha aí, meu. Antigamente. Ele é um performance espetacular. Claro que sim. Além de cantor, ele fazia o show dele maravilhoso. Né? Aí a esposa tá ali nos Discovery e tu tá com um fonezinho no celular. Daqui a pouco dá uns pega-ratão. Escuta, tu vai só olhar isso aí. Sabe que às vezes eu sou um cara insone. Muitas vezes, à noite... Acorda no meio da noite. Acordo. E aí? E aí eu vou lá, tomo minha água, daqui a pouco... Levanto minha água, vou lá, volto. O que eu vou fazer para dormir? Aí meto o radinho, pego a Band News. Pô. Eu gosto todas. Claro. Essas de notícia. CBN, bota o fonezinho aqui, tudo. Dorme de novo, né? Isso aí. Muito bom. Vamos fechar com a seleção do futsal, começando pelo Albano, tá? Não, tu não vai. Não, claro que não, senão ia ser direcionamento total. O Albanão, que todo mundo me fala disso. Quem mais no teu time? Com quem tem gente que vai ficar bravo. Não. Mas é para ter um pouco de polêmica. Mais 3. Olha, minha seleção. Isso. Albano. Isso. Sereta. Tá. Meu amigo Sereta. Bala. Que não jogaram juntos. Bertil de frente. Tá. Vai ficar... tá melhor que eu, não. Ele é melhor que eu. Bertil. Jogava com retrovisor. À esquerda, Dirceu Noé Teixeira. Mesmo. No futsal. Me desculpa o Magrão. Que o Ideraldo é meu amigo também. Mas o irmão dele... Para quem jogou com o Dirceu Noé Teixeira... No futsal... Jogava demais. Coalhada, como diz o Ari Bertol. Sabe qual é a diferença do Dirceu? O Ideraldo é muita habilidade. O Dirceu era uma cabeça pensante no futsal. Mesmo. Você movimentava uma coisa que o Dirceu me ensinou. Depois eu quero um minuto de futebol de campo, tá? Senão os caras vão ficar bravos comigo. Quer fazer uma seleção do campo? Não. O Dirceu me ensinou, eu falo para todo mundo, ver um quadrado, chamava-se o quadrado. O que é um quadrado? Eu que jogava de pivô, de coisa, tu olhar quem vinha, onde vinha, como vinha. Não sei se dá para entender. Sim. A preparação da jogada... restrito aquele... Daqui a pouco tu fazia a menção para dar a bola aqui, e outro cara tá passando aqui, tu virar e só deixar o cara pifado. Faltou um fixo, né? Aí é difícil. Olha, joguei com vários. Cito, Cabete jogava muito bem. Tu tem o fixo, aquele mais chegador, e tu tem o habilidoso. Claro, eu tive o Jorge Miller na cooperativa. Nosso vizinho Nosso aqui, Jorge na Miller 13 de maio. Chegava muito, mas fazia muito Baita bom. jogador. Joguei com o Fischer, o Kiko. Por isso joguei com o Manta. Bem lembrado. Mas, Paulo Peri. Eu ia dizer, aí tu pega o habilidoso. É meu bruxo. Às vezes até nessa seleção, tem algumas coisas que eu digo assim, por afinidade. Mas tem muitos jogadores. Sim, mas é só pra gente fechar. Ari Bertol também disse, vou deixar gente boa fora. Claro que vai. Imagina em 30 anos, 20 anos, mas baita seleção. Albano, Paulo Perim, Seretinha, Dirceu Teixeira e Bertil na frente.
Muita habilidade. Pedir pro Thiago montar no videogame esses Muita aí, habilidade. botar as características Muita de cada um, habilidade. fazer um programa. Muita habilidade. Né? Um FIFA 2025. Tu sabe, Luiz, que eu tô com 62 anos. Mais pesado que eu tava. Sabe por que eu não tô jogando? Porque, infelizmente, nós perdemos nosso amigo Lauri, perdemos nosso amigo Azulão. Sim. Tu te assustou Infartado. com isso? Eu não, meu pessoal. Eu tô fazendo uma série de exames para me liberarem. É que a minha família tem um histórico. Perdi o pai e a mãe. A mãe também, coração. Claro, família inteira. Então é complicado. Então o que eles dizem, eu preciso do meu filho. Tá, mas vamos lá, até a gente perder o Azulão e o Laurito, jogava na boa e ninguém falava nada em casa. Depois disso, o pessoal freou. Tu deve adorar médico, né? Nada. Tu tem perfil de quem vai religiosamente ao médico. Sabe como é que eu vou ao médico, Luiz? Eu imagino, a esposa leva. Cara, eu fui cliente do um Dr. Marcos Boff. Cardiologista. Aí tinha a Cláudia, até por coincidência, a nossa parente. Esposa do Gilberto, da Progresso. Claro. Eu marcava, a minha esposa disse, vai marcar o doutor lá, vai, marca. Eu estava viajando. Aí quando eu ligava de novo, vai desmarcar de novo, Nelson? Ah, ela já sabia. Eu te contava uma do doutor Marcos com essa. A minha encrenca, a dona Dione lá me preparou essa. Estou lá, ela disse assim, eu vou lá fazer os exames lá com o doutor Marcos. Vamos junto? Vamos. Vamos junto por quê? Chegamos na recepção e a Cláudia, oi, Nelson, tudo bem. Tá. Senta aí, espere. Não, mas eu vou lá abaixo. Não, senta aqui e fica junto com a Dione aí. Eu aqui, né? Daqui a pouco abriu a porta do doutor Marcos. Entrem. No plural. Tu junto. Aí eu entrei, quando eu sentei, eu fui falar, ele disse, quieto. Só ela vai falar hoje, tu não fala, tu só vai me mentir. Era consulta tua. Consulta, meu irmão, estou fazendo. Graças a Deus eu nunca tive nada. Eu tenho uma saúde quase perfeita. Eu não posso me queixar disso aí, Luiz. Mas médico, eu tenho um síndrome também. Eu tenho problema de pressão alta, tá? Sim. Se vier um médico aqui, paradinho de branco, e meu tal, a pressão sobe lá em cima. Mas é um corajoso. Daqui 10 minutos. Esses Diniz são corajosos, cara. Luiz, eu passei muita coisa em hospitais, com minha irmã que faleceu, com minha mãe, então isso aí nos... Ficou com um certo trauma, só que daí ficou todo mundo muito assustado depois do falecimento do Azulão e do Lauri, né? Com certeza. Da forma como aconteceu, né? Eu digo sempre assim, o Lauri foi um cara que eu falo para todo mundo, o cara que mais tomou mate comigo na minha vida, dentro da minha casa. Eu tomo mate chimarrão. O Lauri gostava de festa, sabe disso? Não tinha hora para ir embora. O Lauri era mas tomava o mate até as 10 até as 8, 7 da noite. Não ia embora. O Lauri era uma entidade, era um cara diferente. Sente falta dele, né? Isso aí era um horror, né? Bah. E eu sempre digo, eu na minha maneira, tá? Porque eu sei que tem o Tiagão, que é filho dele, que deve estar sentindo isso. E o meu pensamento, o Lauri viveu como quis e faleceu, infelizmente, mas ele viveu como quis. Naquela intensidade, né? Sempre ele o Azulão, acho que ele tinha problema também, alguma coisa assim. Mas muito foi um infortúnio, né? Uma coisa absurda. Sim, mas acaba impactando todo mundo, né? Eu imagino as sextas-feiras lá da turma do Verdão. Bertil teve aqui, disse que não é fácil, né? Cada período curto, né? Uma tu sabe perda, que eu poderia... Começam os da nossa geração, tu começa a ficar reflexivo, né? Tu sabe, Luiz, que eu muitas vezes eu deixo de ir lá, pode pensar que eu fico meio chateado, muita coisa por isso aí também. Pá. O cara não se sente assim à vontade. Voltar lá na sexta. Eu tenho mais tempo ou não? O que tu quer contar aí? Eu conto demais. Aí vai ganhar de quem? Do Sérgio Corrêa, do Osmarzinho. Vai ter parte 2 com o... Só vou falar do Nostalgia. Com o Nelsinho também. Deu tempo? Pô, tá ótimo. Vou falar só um pouquinho do Nostalgia. Já que voltamos a falar do Nostalgia. Sim. O Nostalgia, nós tínhamos um time que nós jogávamos na Fucotre, lá de Murteto no gol.
Vladimir. Sim, me lembro Nosso dele, amigo, goleiro. Kiko, São Luís, jogava no São Luís, meu primo. Kiko, parente. Fabrício. Douglas, Irmão Paulo do Pirim, Lauri, eu. Pô, Antônio Carlos Burtetti. Que nós tínhamos uma mesma época assim. tem foto disso? Pô, eu tenho que pesquisar, mas eu vou te falar uma coisa assim, nós ficamos uns 3, 4 anos sem perder para ninguém lá dentro. E jogava com o pessoal da gurizada também ali, muitas vezes. Mas eram... Eu vou te dizer, o Vila Velha enfrentou vocês Muitas vezes. e não conseguia ganhar, Não. é verdade. Não. Não sei se participava daquela Do época. Vila Velha. Então, agora, tem coisas que eu esqueci. E aí, quando alguém rememora, como aqui, esse caso da festa de casamento e nós no ginásio esperando por ti, eu não me lembrava mais, recordei hoje. Essa agora, o Vila contra o Nostalgia, do Vlad. Jogamos muito. Claro, Muito. Muito bom. Muito bom, Nelsinho. Viu, o Luiz, dizem que eu falo demais, né? Eu sou vendedor e tenho que falar demais. Ah, quem é que fala isso? Mas assim, tudo que a gente passou. Sim. Porque ontem, quando tu me convidou, sabe que isso aí foi uma coisa até muito boa para mim. Porque com essa vida tão atribulada, tanta coisa, tu passa correndo, eu tenho as coisas agora aí. Isso. Tem a nossa lojinha, eu passo agora viajando. Aí comecei, o que eu vou falar lá do Luiz? Comecei a rememorar. Boa. Eu tenho coisa ainda que eu... Claro que a gente sim, esquece, não tem né? como resumir numa hora toda essa caminhada. Eu digo que falei pouco do Ouro Verde, que o Ouro Verde foi o que eu participei, joguei no Ouro Verde. Sim. Joguei nos áudios tempos do Ouro Verde, 78, ali 79, 80. Muitas vezes os caras me corneteiam. Nelsinho, tu não jogou nada, mas eu fui 2 vezes de avião para cima. Isso. Tu estava naqueles grupos. Como é que eu ia jogar? Eu não me dedicava inteiramente ao futebol do campo, não. Eu sempre disse assim, Nelsinho, eu perdi vários eventos do Ouro Verde, o São da Cotrijuí, porque a Cotrijuí era o meu ganha-pão, então eu tinha que jogar primeiro para eles. Eles não exigiam isso, mas isso era uma coisa minha. Sim. 2 vezes a Silencar foi a Porto Alegre, nas finais, eu não pude ir, porque tinha as semifinais do sindicato que eu tive que jogar para a Cotrijuí. Certo. Então... e coincidia muito. Coincidia muito as datas. E vocês tinham o Enescope, aquela coisa toda, né? Tu jogou uma vez, né, Luiz? Sim. Esse Enescope era fantástico. Santo Augusto. Eu vou contar a última minha, tá? Mas depois não parar de falar. Tu promete que Prometo, é a última? É a última. Tu tem que vir mais seguido, sempre tu tá aqui na 13 de maio, sempre tinha os malandros, Luiz. Sempre tinha os malandros pra te falar mal do cara, né? Sim. Eu joguei minha bola e sempre digo assim, não importa quem. Tu não podia ter só artista na quadra ou no campo, tu tinha que ter uns pegador. Senão... Aí uma vez, eu vou citar o nome, uma vez um cara dentro da cooperativa, trabalhava lá no setor de contabilidade, meu gerente lá, o dia passou. Assim, e nós ganhando tudo, o time da Cotrijuí. Assim, o teu time, você é protegido, tem tanta gente que joga melhor. Não, pode ter, mas é só querer jogar. Tu nunca ganhou nada. Vou em casa. Eu fiz essa, Luiz. Aí depois me roubaram, eu morei uma época na praia, me roubaram tudo. Eu tinha 202 medalhas. Guardava. Mas claro, eu joguei escolar, joguei tinha tudo guardadinho. Organizado, né? Tu é um cara organizado. Não sou. Eram uns potes de... Eu tinha uns 3 potes de chimia que eu falo, uns potes grandes. Foi buscar em casa. Peguei uma sacola, botei dentro. No outro dia, cooperativa. Daí falei para ele, eu vou dar uma voltinha. E o cara na mesa dele lá, né? Eu fiz isso. O cara tinha que atacar. Colocou todas na mesa. Virou. Virei. Digo, vê se eu joguei alguma coisa. Ele jogou mais que eu. Mas eu vou dizer assim para ti, não me venha tu me falar uma coisa dessa. E aconteceu. Mas depois ficamos amigos. Claro, mas foi só nada. Mas tu precisava, achou que tinha que dar uma porque resposta. tinha gente que achava que eu estava lá dentro porque eu jogava. Não. Sim. Não, eu fui profissional. Sim. Muito bom, Nelson. Tá bom, Luiz? Tu me volta aqui para parte 2? Muito obrigado. Mas Pô, cara, essa conversa aí...
eu fui sentenciado lá em casa para mim não falar muito. Não, foi bem. Não, ficou na média, fica bem tranquilo. Tá bem. Foi uma baita conversa. A gente recuperou fatos históricos aqui que ficam documentados. Eu tenho dito, Nelsinho, a gente tem um compromisso. Se nós não contarmos o que aconteceu no futsal, no futebol de salão, de campo, dos anos 80 para cá, o seu Guilherme não vai mais contar. Ele contou a parte dele, cabe a nós. Então eu conto com vocês para a gente recuperar essa história. E até me desculpe alguns amigos que jogaram conosco, a gente esqueceu, não falou, não foi de Maíra, a gente não consegue passar. Parte 3 nas próximas. Tu me vem aqui, tu lá vem atalhando aqui, dá 2 quadras daqui. Como chama ali a firma, Nelsinho? Oletec. Oletec. Nós trabalhamos com óleo lubrificantes ali, hora que o pessoal... Tu domina esse assunto também, né? Trabalhei mais de 20 anos com óleos lubrificantes. A minha vida inteira foi em cima disso aí, né? Trabalhei como distribuidor da Mob, distribuidor da Texaco, trabalhei em outras companhias. Baita profissional. E hoje estou na parte... Até lá em casa me chamam de energético agora. Porque eu estou na parte solar, energia solar, que eu trabalho. Tu é o energético. E eu estou na parte da energias eólicas, que eu visito empresas. Nelsinho Red Bull. E Luiz, eu vou te falar uma coisa para encerrar. Não, eu vou encerrar. Tu encerra, né? Eu encerro a minha participação, que não para de falar. Senão, daqui uns dias a Rosana diz, tu não precisa mais vir, chama o Nelsinho. Mas assim, ó. Sérgio Correia também decidia o que ele ia falar. Aí, Luiz, mas assim, ó, eu vou falar uma coisa para ti. Essa área que eu tô aí, sim, é uma área, uma coisa que me fascinou. Principalmente a parte eólica que eu estava comentando com vocês, que vai vir para todo o nosso futuro. Tu está entusiasmado com isso, né, Nelson? Estudei, tive que fazer 30 e poucas horas de aula, ser um cara assim, ó, ter o que falar para as empresas, que isso é uma coisa diferenciada. Né? Isso eu sempre falo para muitas empresas. Ela traz menos custos, sem custos. Eu trabalho com a Solar, que você tem que colocar, investir, para ter uma redução. Sim. Essa outra reduz até, não é ainda para baixa tensão, que nós chamamos que é a nossa casa, só para empresas. Reduz até 30%. Mercado livre. Se tu pegasse cooperativa, se não uma ideia, eu trabalhei numa, nenhuma tem solar, porque estou no mercado livre. As grandes empresas estão no mercado livre, reduzindo custos sem custos. Um caminho sem volta. Isso aí. Portabilidade do telefone. Vai chegar para todos nós, graças a Deus. Muito bom. Nelsinho Diniz, bom de papo, né? Ele volta. Quando a gente chegar na 100ª entrevista, eu vou voltar a entrevistar alguns. Um deles é o Nelsinho, que veio até aqui. Um amigo de 40 anos. E essa é a ideia. Ouvir boas histórias, algumas coisas mais íntimas, como ele contou aqui. E a gente segue junto. Compartilhando, se for esse o seu objetivo, se puder transmitir para outros essa nossa entrevista, curtindo, se inscrevendo no canal. Semana que vem, na quinta, tem outra entrevista. Até a próxima.